filha de Faraó para criar este menino que estava condenado. Deus é o Deus soberano da providência. E quando nós pensamos que a coisa saiu do nosso alcance, do nosso controle, o Senhor Deus, Ele está lá, irmãos, lá na frente, conduzindo os nossos passos, nos orientando. Terceiro problema que o Senhor resolve: o problema da sua educação, eu vou colocar entre aspas, cristã. E eu gostaria que você guardasse isso. É comprovado pela palavra do Senhor e também é comprovado pela ciência. O período mais importante na educação de uma pessoa acontece quando? Na infância. O período mais importante na educação de uma pessoa acontece na sua infância. Eu faço uma pergunta para você refletir comigo aqui nessa tarde. Quantos anos Moisés ficou com Joquebede? A Bíblia não diz? Quantos anos eles ficaram juntos? Nós vemos no versículo 10 do capítulo 2 que quando o menino já era grande, levou esse menino para a filha de Faraó. Eu não sei quantos anos que eles ficaram juntos, mas uma coisa eu sei, meus irmãos, eu não sei qual era a idade de Moisés, mas nós temos a plena convicção pela palavra do Senhor, que este período em que Moisés ficou com Joquebede como Andrão, foi um tempo suficiente para Joquebede esculpir, inculcar, colocar no coração de Moisés os grandes valores da fé no Senhor. Foi o período em que ela pôde colocar as grandes convicções da verdade de Deus no coração desta criança, e que isso trouxe resultado aonde? Na sua fase adulta, quando ele teve que tomar decisões na sua vida. Certamente Moisés lembrou dos ensinamentos que ele recebeu na infância da sua mãe. Ó, meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, pais e mães, porque nós temos nas nossas mãos a educação espiritual dos nossos filhos. E aí, sabe o que aconteceu? Vamos voltar para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Leia comigo. O resultado de Moisés ter estado com seus pais na infância. Hebreus capítulo 11, versículo 24. O escritor diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Eu pergunto nessa tarde, irmãos, quando foi que Moisés teve essas instruções para que ele fizesse isso na vida adulta? Foi lá nas escolas do Egito? Foi na presença do faraó? Foi lá na casa onde ele morava com a filha de Faraó? Claro que não. Claro que não. Porque as verdades que governaram o coração de Moisés, da sua infância até a sua vida adulta, essas verdades que levaram ele a tomar as decisões mais importantes da sua vida,
foram colocadas pelo seu pai e pela sua mãe quando ele era criança, lá no seu lar, e eles testemunhando da fé do Senhor nosso Deus. Portanto, pais, famílias que estão aqui, nós temos essa grande responsabilidade e privilégio nas nossas mãos. O tempo e a eternidade dos nossos filhos, nós podemos influenciar enquanto eles estão conosco aqui na nossa casa. Então é o que Provérbios vai dizer, né? Nós conhecemos muito bem: instrua a criança no caminho em que se deve andar, para que quando ela for velha, para quando ela tiver mais idade, ela não venha se desviar desse caminho. E o Senhor nos recomenda: invista esse tempo, inculque, ensine as verdades do Senhor Deus para os nossos filhos, para que quando eles venham enfrentar os embates dessa vida, porque vão haver, eles possam se lembrar dos ensinamentos que aprenderam dentro de casa. E o quarto e último problema que o Senhor resolve é a formação de Moisés. Porque Moisés, ele foi morar naquele palácio, e ali ele teve as melhores escolas. Deus dá para ele de maneira gratuita as melhores escolas, os melhores cursos, sem qualquer despesas. Porque os seus pais, Amrão e Joquebede, depositaram a sua fé, confiaram no Senhor nosso Deus. Essa família teve 3 filhos maravilhosos, que talvez nós não encontramos na palavra do Senhor filhos que foram tão influentes na história do povo de Israel. Moisés, o libertador; Arão, o sumo sacerdote; e a Bíblia vai chamar Miriam de profetisa, a líder do povo da música. 3 filhos valorosos que este casal teve e que o Senhor honrou eles. Eu quero terminar fazendo algumas perguntas, e aqui trago elas apenas para a nossa meditação nessa tarde, quando nós pensamos na nossa família. Primeiro, quanto tempo você investe nos seus filhos? Que tipo de mensagem que você transmite para os seus filhos? Segundo, que tipo de investimento você tem feito no coração dos seus filhos? Quais valores? Quais princípios? Terceiro, quais são os projetos para os seus filhos? Infelizmente nós estamos vendo, devido ao mundo tão materialista que nós vivemos, muitas vezes os pais criando seus filhos para serem prósperos aqui nesta terra. Não estou dizendo que isso está errado, mas estão deixando o Senhor em segundo lugar, quando deveríamos ser prioridade na vida dos nossos filhos. Então, irmãos, a minha oração nessa tarde, e temos orado ao Senhor, é para que o Senhor Deus levante nesta geração que nós estamos vivendo em pleno 2026, o Senhor possa levantar mães e pais corajosos, como a fé que tiveram Joquebede e Arão, e que Deus também possa levantar filhos que sejam obedientes nesta geração e possam também mostrar a influência para as demais gerações. Esta é a bênção que nós desejamos para todas as famílias que estão presentes aqui nessa tarde. Que o Senhor nos abençoe. Amém.